E se lhe dissessem que um dos livros mais profundos, misteriosos e debatidos já associados à Bíblia nunca deveria ter sido mantido em segredo? Imagine um texto tão repleto de ocorrências sobrenaturais, com descrições tão vívidas e perturbadoras de anjos rebeldes e seu impacto catastrófico sobre a humanidade, e com profecias sobre o fim dos tempos tão específicas que foi deliberadamente excluído do cânone cristão ocidental. Este livro foi cuidadosamente e silenciosamente preservado por milhares de anos nas escrituras sagradas da Bíblia ortodoxa etíope. Ele guarda segredos que podem mudar completamente nossa compreensão da Bíblia Sagrada, como são os anjos, e até mesmo como o fim do mundo acontecerá. Obrigado por assistir ao Histórias Bíblicas Profundas. Hoje, assumiremos a importante tarefa de revelar os segredos zelosamente guardados do livro de Enoque. Este antigo livro pode detalhar o mundo espiritual, a ordem do universo e as origens do mal mais do que qualquer outro livro na história da Bíblia. Para compreender plenamente seu valor, precisamos vê-lo como algo mais do que apenas um livro perdido. Muitos estudiosos consideram-no o importante elo perdido que revela como a teologia judaica se transformou na visão de mundo espiritual defendida por Jesus e pelos apóstolos. Por que este livro tão importante da história não podia ser lido? O que exatamente ele dizia sobre os anjos caídos, os monstros gigantes com os quais tiveram filhos e seus relacionamentos proibidos com os humanos? Mais importante ainda, por que sua principal profecia sobre uma figura divina chamada Filho do Homem soa tão estranhamente e poderosamente semelhante aos evangelhos? Queremos que você se junte a nós em nossa jornada para encontrar as verdades ocultas nas visões de Enoque, para aprender sobre as batalhas entre o bem e o mal nos céus, e para descobrir por que este texto proibido pode conter a chave para entendermos nosso passado e nosso futuro potencial. Será que o livro de Enoque revela informações demais sobre a vida após a morte, a hierarquia dos anjos caídos e os mecanismos exatos do fim dos tempos? Talvez ele tenha revelado tanta informação que foi propositalmente omitido da Bíblia para evitar problemas teológicos. Juntos vamos começar esta investigação e descobrir. Não existe um único livro chamado o Livro de Enoque. Em vez disso, ele é composto por 5 livros separados. Cada uma dessas seções remove uma camada da realidade para revelar verdades ocultas sobre os céus, as ordens dos anjos, o grande plano para o universo e o que acontecerá com as pessoas no fim. Esses livros sagrados nos oferecem uma visão única e impressionante de um mundo desde o princípio, onde anjos e humanos interagiam diretamente. O julgamento divino não era apenas uma ideia, mas sim real, e a linha entre os mundos espiritual e físico havia se tornado perigosamente tênue. O que torna essa coleção tão especial? Por que os primeiros pais da igreja no Ocidente a rejeitaram, enquanto a antiga igreja na Etiópia a aceitou e a manteve como texto sagrado? Você começará a entender por que o livro de Enoque foi considerado perigoso demais, revelador demais e controverso demais para ser incluído no cânone cristão principal, à medida que analisarmos cuidadosamente cada uma dessas 5 seções fundamentais. Agora, vamos examinar cada parte deste texto antigo e fascinante e começar a descobrir o que ele realmente está tentando nos dizer. O Livro dos Vigilantes, a primeira e possivelmente mais famosa parte do livro de Enoque, inicia a longa narrativa com um dos relatos mais dramáticos e importantes de toda a literatura antiga. Conta a história assustadora de um grupo de anjos que cometeu um ato terrível. Desobedeceram às ordens claras de Deus e desceram do céu à terra.
Isso mudaria tragicamente o curso da história da humanidade para sempre. Há partes dessa história que não apenas são encontradas nos escritos de Enoque, mas também são mencionadas diretamente na Bíblia canônica. Entre elas estão a ideia de anjos caídos, a criação dos nefilins e o grande dilúvio que se seguiu. Compreender o livro dos vigilantes é compreender uma importante transição teológica. O livro de Enoque introduz uma teologia complementar, mas notavelmente diferente, frequentemente chamada de tradição dos vigilantes, em contraste com a teologia ocidental tradicional, que tradicionalmente atribui a origem do mal quase inteiramente ao pecado interno da queda do homem no Jardim do Éden, conforme descrito em Gênesis 3. Enoque atribui a profunda corrupção do mundo a uma invasão externa de trevas espirituais, enquanto Gênesis se concentra na desobediência humana, que é um ato interno de pecado. Vamos examinar o livro dos vigilantes e suas importantes conexões bíblicas para aprender a história completa de como os anjos se rebelaram, como o conhecimento proibido foi transmitido e como os nefilins foram destruídos de uma maneira terrível. De acordo com o livro dos vigilantes, Deus enviou 200 anjos, chamados de vigilantes, para vigiar e guiar gentilmente a crescente raça humana. Mas esses seres angelicais foram completamente corrompidos por seu forte desejo por mulheres humanas, enquanto eram liderados por seu líder, um anjo chamado Semiasa. Em clara violação dos limites divinos de Deus, eles desceram à terra, especificamente ao Monte Hermon, casaram-se com mulheres humanas e tiveram filhos através dessas uniões, criando os nefilins, uma raça terrível de gigantes. Essa ideia de que os anjos pecaram gravemente ao abandonarem seu lugar apropriado não é algo inventado por Enoque. Ela tem um paralelo direto e chocante na Bíblia. Uma história muito semelhante à de Gênesis 6, 1-4 é bastante similar e misteriosa. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e casaram-se com todas elas. Os nefilins viveram na terra durante e depois dos tempos em que os filhos de Deus casaram-se com filhas humanas e tiveram filhos com elas. Nesta importante parte do Gênesis, a expressão filhos de Deus tem sido interpretada por muitos estudiosos antigos e modernos como referente a anjos, assim como os vigilantes em Enoque. Quando esses anjos cruzaram uma linha sagrada e proibida, nasceram os nefilins. Esses seres trouxeram maldade, violência e caos generalizados à terra simplesmente por existirem. O conhecimento proibido que esses vigilantes ensinavam às pessoas, como armamento, feitiçaria, cosméticos para a vaidade e outras ciências destrutivas, aponta para uma verdade assustadora. As pessoas eram ensinadas a se matarem propositalmente. Desse ponto de vista teológico, surge o que o Novo Testamento mais tarde chamaria de guerra espiritual. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, ele está se referindo à visão do livro de Enoque, de que o mal está organizado em hierarquias cósmicas que começaram na terra com a queda dos anjos. Mas qual foi o verdadeiro motivo da queda desses anjos? Será que a sua necessidade insaciável de poder e controle sobre as pessoas foi a verdadeira causa, profundamente enraizada, da sua terrível rebelião? Diz-se que essas uniões entre anjos caídos e mulheres humanas deram origem aos nefilins, monstros gigantescos que se tornaram a personificação do mal e da destruição. Em Gênesis 6:4,
Os nefilins são mencionados apenas brevemente. Eles foram os heróis da antiguidade, homens de renome. O livro dos vigilantes, por outro lado, conta uma história muito mais longa e assustadora sobre eles. Não os chama de heróis. Em vez disso, os descreve como gigantes gananciosos que causaram caos, morte e decadência moral sem fim. Eles roubaram todos os recursos da terra e devoraram todos os animais que ali viviam. Eventualmente, voltaram-se contra as pessoas e até mesmo uns contra os outros, arrastando-as cada vez mais para o pecado. Enoque diz que os nefilins e as pessoas em geral se tornaram tão piores do que bons, que Deus não teve escolha, a não ser enviar o grande dilúvio para purificar a terra de sua imundície. Essa história é uma cópia exata da narrativa em Gênesis 6, versículos 5 a 7, onde Deus toma a triste decisão de exterminar a humanidade e os gigantes por causa de sua maldade. O Senhor viu quão grande era a maldade da raça humana na terra e que toda a inclinação do coração humano era continuamente má. Então o Senhor disse: exterminarei da face da terra o povo que criei, porque me arrependo de tê-lo criado. Enoque nos dá muitas informações sobre o que aconteceu antes do julgamento divino em Gênesis, o que se encaixa perfeitamente com a história de Gênesis. Se você estiver interessado na interessante história dos nefilins, clique no link na descrição para assistir a um vídeo sobre o assunto. Os vigilantes, por outro lado, fizeram mais do que apenas ferir as pessoas fisicamente. Eles também disseminaram conhecimento proibido que feriu suas almas. De acordo com o livro dos vigilantes, anjos como Azazel e Semiasa ensinaram às pessoas artes destrutivas, como fabricar armas de guerra, usar magia e adivinhação, e usar a astrologia para controlar os céus. É interessante notar que essa ideia de conhecimento proibido destruindo pessoas também é central na Bíblia. A história de como a serpente tentou levar Adão e Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é encontrada em Gênesis 3. As pessoas foram expulsas do paraíso do Éden por causa desse único ato de desobediência, que lhes abriu os olhos para uma vasta gama de conhecimentos que nunca deveriam ter. De forma semelhante, o livro dos vigilantes afirma que os vigilantes, como a serpente no jardim, enganaram as pessoas com conhecimento que acabou por destruí-las física e espiritualmente. Ensinar armas, magia e astrologia abriu portas que os humanos nunca deveriam ter aberto. Isso levou a uma corrupção ainda pior e mais generalizada em todo o mundo. À medida que o mal na terra saía do controle, Deus interveio e enviou seus santos arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, para restaurar a ordem. Foi dito a esses poderosos arcanjos que os vigilantes rebeldes fossem capturados, acorrentados de forma inquebrável e lançados em um abismo árido, onde permaneceriam presos até o juízo final. Essa poderosa ideia de que anjos rebeldes são aprisionados por seus pecados não é exclusiva de Enoque. Ela também é mencionada diretamente no Novo Testamento. O apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro 2,4: pois, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro, e os prendeu em cadeias de trevas, aguardando o julgamento, então Deus também nos julgará. A palavra grega usada por Pedro aqui, Tártaro, não é a mesma que as palavras usuais para inferno, Hades, ou a palavra hebraica Sheol. Tártaro é uma palavra especial que Enoque usa para se referir à prisão que construiu para os anjos rebeldes. Isso demonstra que Pedro estava se referindo diretamente à história de Enoque. Além disso, Judas 1,6 diz: e aos anjos que não guardaram a sua autoridade, mas abandonaram a sua própria morada,
A estes ele tem guardado nas trevas, presos com cadeias eternas para o juízo do grande dia. Essas partes do Novo Testamento se relacionam diretamente com a história do livro dos vigilantes, onde os anjos desobedientes são aprisionados e aguardam o dia em que Deus os punirá para sempre. Com base na profecia de Enoque, esses anjos caídos enfrentarão por fim sua punição definitiva, quando o Filho do Homem voltar para estabelecer o seu reino eterno. Por ora, eles estão na prisão. O livro dos vigilantes mostra que o grande dilúvio não foi apenas um castigo pelos pecados da humanidade. Foi um profundo ato de intervenção divina, um botão de reinicialização destinado a purificar a terra da corrupção profundamente enraizada que os vigilantes e seus filhos monstruosos, os nefilins, trouxeram consigo. Essa perspectiva se encaixa perfeitamente com a história do Gênesis sobre como o dilúvio foi enviado para limpar o mundo de todo o mal e recomeçar com Noé e sua família. De acordo com o livro do Gênesis e o livro de Enoque, o dilúvio foi um ponto de virada crucial na história da humanidade. Foi um ato de julgamento e misericórdia divina, cuidadosamente planejado para restaurar a ordem e o equilíbrio em um mundo completamente dominado pelo pecado. A segunda grande parte do livro, chamada Livro das Parábolas ou Parábolas de Enoque, nos transporta para longe do mundo real e para um mundo repleto de visões proféticas extraordinárias. Nos tribunais celestiais é onde o destino final tanto da humanidade quanto do universo é decidido. Nesta parte do livro de Enoque, encontramos ideias profundas e poderosas sobre o julgamento divino, a aniquilação dos ímpios e a gloriosa vitória final dos justos. Contudo, o efeito teológico mais notável e importante é o aparecimento misterioso e surpreendente de uma pessoa conhecida como o Filho do Homem. Para que o julgamento final aconteça, essa figura divina e messiânica é a pessoa mais importante. Esta parte de Enoque oferece uma das descrições mais claras e detalhadas de como podem ser os últimos tempos. Ela mostra um mundo com justiça perfeita, que não é limitado pelos problemas e falhas deste mundo. O livro das parábolas não trata apenas de batalhas na terra. A obra leva o leitor à batalha cósmica entre o bem e o mal, um teatro celestial, onde o destino eterno, tanto dos humanos quanto dos anjos caídos, é decidido. No início do livro das parábolas, há uma bela visão dos tribunais celestiais. Os ímpios são mostrados em pé diante do trono, expostos e condenados, enquanto os justos são mostrados sentados em glória, louvados e vindicados. Podemos ver a justiça divina perfeita e imaculada sendo exercida nesses tribunais. É também ali que Enoque tem permissão para ver o julgamento final tanto dos pecadores quanto dos anjos rebeldes. Ao contrário dos tribunais imperfeitos da terra, onde a justiça é frequentemente atrasada, distorcida ou completamente negada, os tribunais celestiais são sempre e completamente justos. Deus, o ancião de dias, é o juiz supremo e final. Ele está cercado por legiões de anjos santos e vê todo pecado, por menor ou mais oculto que seja. Há fortes referências à ideia de um tribunal de julgamento no céu também na Bíblia. No capítulo 7, versículos 9 a 10 do livro de Daniel, o profeta Daniel tem uma visão muito semelhante. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião de dias se assentou. A brancura de suas vestes era como a neve, e a brancura de seus cabelos como a lã. O tribunal foi estabelecido, e os livros foram trazidos. De acordo com a visão de Daniel e o livro das parábolas em Enoque, há uma bela cena de julgamento no céu. A mão de Deus sela os destinos eternos dos bons e dos maus.
O Filho do Homem, por outro lado, é uma das revelações mais importantes e profundas do livro das parábolas. Esta pode ser a contribuição teológica mais importante de todo o livro de Enoque, pois preenche eficazmente a lacuna conceitual entre a figura vaga de Daniel 7, chamada de semelhante a um filho do homem, e o Jesus plenamente divino e autoritativo dos evangelhos. Em Enoque, essa figura messiânica é descrita com detalhes impressionantes. Ele é mostrado sentado em um trono de glória, julgando tanto os vivos quanto os mortos com discernimento divino. Está rodeado por anjos santos e pelos escolhidos, e sua missão divina é fazer justiça perfeita, separando cuidadosamente o bem do mal. A ligação inegável e direta entre o Filho do Homem em Enoque e Jesus Cristo, conforme retratado no Novo Testamento, é o que torna essa descrição tão fascinante. Uma parte muito importante da descrição de Enoque é que o Filho do Homem já existia, ao contrário de muitas profecias do Antigo Testamento que veem o Messias como um rei humano da linhagem de Davi. Ele vivia com Deus em glória antes da criação do mundo. Ele estava lá antes que o sol e os sinais fossem feitos, antes que as estrelas do céu fossem feitas, como diz 1 Enoque 48:3. Essas ideias são a base da alta cristologia do Novo Testamento. João 1:1 expressa isso da melhor forma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os evangelhos mostram que Jesus frequentemente e propositalmente se autodenomina o Filho do Homem, especialmente ao falar sobre o fim do mundo e seu papel no julgamento das pessoas. Jesus diz em Mateus 25:31-32, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele reunirá pessoas de todo o mundo e as separará umas das outras, como um pastor separa ovelhas de cabritos. É exatamente isso que o Filho do Homem faz na visão de Enoque. Ele vem com exércitos de anjos, senta-se em um trono glorioso e julga o mundo inteiro. Mas o livro das parábolas vai ainda mais longe com essa ideia. Ele mostra o Filho do Homem não apenas como um juiz, mas também como um governante cósmico que controla tudo e decide o que acontecerá com tudo. Essa pessoa não é apenas um governante em Enoque. Ela é o juiz final, que se senta no próprio trono da glória de Deus. Essa informação de contexto é muito importante para entender a cena dramática do julgamento de Jesus. Quando o sumo sacerdote judeu pergunta a Jesus se ele é o Messias, Jesus responde: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14, versículo 62. Isso enfurece tanto o sumo sacerdote que ele rasga suas vestes. Jesus não estava apenas dizendo que era um Messias humano. Ele estava dizendo que era o Filho do Homem do livro de Enoque e que possuía o poder divino e o status dessa pessoa. Nessa grande visão, o Filho do Homem faz justiça eterna enviando os ímpios, incluindo os anjos caídos aprisionados, para o inferno por toda a eternidade e permitindo que as pessoas boas entrem na glória de um novo mundo. Esse ato final de julgamento não se aplica apenas às pessoas, aplica-se a todo o universo. O julgamento final dos anjos caídos, os mesmos seres celestiais que iniciaram a rebelião no livro dos vigilantes, é uma das ideias principais do livro das parábolas. Nessas poderosas visões, Enoque vê com seus próprios olhos como esses anjos e seus filhos gigantes, os Nefilins, são levados perante o tribunal celestial, punidos por seus pecados e, em seguida, enviados a um lugar de tormento eterno.
O Novo Testamento também aborda esse ato de julgamento divino contra os anjos. Em uma carta à igreja em Corinto, Paulo pergunta: vocês não sabem que nós julgaremos os anjos? Para mostrar a importância dos crentes no julgamento final dos anjos. As coisas desta vida são ainda piores. 1 Coríntios 6:3. Obrigado. Isso sugere que a igreja primitiva sabia que os anjos, especialmente os anjos caídos, seriam julgados no fim, e que os crentes fariam parte desse julgamento. Tanto no livro de Enoque quanto na Bíblia, há uma mensagem clara e consistente. Os anjos caídos, ou aqueles que desobedeceram a Deus, terão que enfrentar seu castigo final e inevitável. O livro das parábolas oferece um relato vívido e detalhado desse evento cósmico, no qual Deus sentencia esses seres e os envia para um fogo eterno, que foi especialmente preparado para eles. Em Mateus 25:41, Jesus fala sobre como os ímpios serão punidos e enviados para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa ideia está diretamente ligada a esse versículo, mas o livro das parábolas não trata apenas de punição e inferno. Ele também apresenta um quadro profundo e belo de esperança. Àqueles que foram fiéis a Deus durante toda a sua vida na terra, é prometida uma herança gloriosa e eterna. Eles herdarão um novo mundo, uma terra restaurada e livre do pecado, da dor, do mal e da morte. Uma terra nova e melhor é exatamente o que a Bíblia diz que acontecerá. No livro do Apocalipse, o apóstolo João escreve sobre ter visto um novo céu e uma nova terra. Em seu relato ele diz: então vi um novo céu e uma nova terra. O antigo céu e a antiga terra desapareceram, e o mar já não existia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:1-3. As pessoas boas que seguem as regras tanto do livro de Enoque quanto do livro do Apocalipse são recompensadas com a vida eterna. Nesse estado, eles estarão em perfeita harmonia com Deus e viverão em um novo mundo perfeito. Sem o Filho do Homem, esse reino de justiça não seria capaz de atingir seu pleno potencial. Se você crê nessa promessa de um novo mundo e vida eterna com Deus, digite Amém nos comentários para demonstrar sua fé em seu plano. Para garantir que você não perca as verdades que Deus está revelando agora, clique no botão de inscrição agora mesmo. A visão de Enoque sobre os justos poderia nos ajudar a compreender melhor a vida eterna e o novo mundo prometido aos crentes na Bíblia. Ao se inscrever, você não está apenas recebendo uma notificação. É um ato de fé que demonstra seu desejo de permanecer alinhado com a promessa profética de Deus e as revelações que Ele está dando ao seu povo. Na terceira parte, chamada Livro Astronômico, ou Livro dos Luminares Celestiais, damos um passo atrás em relação às histórias de anjos se rebelando e do universo sendo punido para observar como o universo funciona em um nível mais profundo. Neste livro, Enoque é levado em uma jornada pelos céus e vê como o sol, a lua e as estrelas se movem em perfeita harmonia, guiados por forças angelicais específicas e leis divinas imutáveis. No entanto, esta parte é muito mais do que uma simples descrição do céu ou um mapa astronômico básico. Ela revela o profundo significado espiritual por trás dos movimentos celestes. Mostra como o tempo, os calendários e até mesmo a mudança das estações são controlados pela ordem perfeita e imutável de Deus no universo. Ao contrário de muitos outros textos antigos que se dedicavam à especulação astrológica e à adoração de corpos celestes, o livro astronômico de Enoque
ensina uma lição diferente, que o Sol e a Lua seguem leis celestiais supervisionadas por anjos e que esses corpos celestes são muito importantes para manter as pessoas alinhadas com o plano de Deus. A primeira e mais importante lição que Enoque aprende é sobre os ciclos do Sol e da Lua. Em sua visão, ele vê que o Sol e a Lua se movem de uma maneira muito precisa, estabelecida por Deus. As pessoas devem prestar muita atenção a esse padrão para se manterem em sincronia com a ordem celestial. Enoque aprende claramente que a única maneira correta de medir o tempo é usar um calendário solar, que se alinha perfeitamente com a trajetória do Sol ao longo de 364 dias. Essa ideia é muito importante, especialmente quando analisada no contexto da tradição ortodoxa etíope, que ainda utiliza um calendário solar muito semelhante ao mencionado por Enoque. O calendário etíope tem 13 meses. Os primeiros 12 meses têm 30 dias cada. E a Paguma, o 13º mês, que tem 5 ou, em ano bissexto, 6 dias extras. As ideias do livro astronômico se refletem diretamente nessa estrutura solar. Ela enfatiza a crença de que o tempo é sagrado e deve ser mantido em sincronia com o relógio cósmico divino. Isso é muito diferente do calendário lunisolar, que é naturalmente instável e faz com que os meses e os feriados religiosos ocorram em épocas diferentes a cada ano. Em Enoque, o calendário solar é apresentado como uma representação perfeita da ordem divina que nunca muda. A visão de Enoque afirma que o uso do calendário lunar pelas pessoas é um grande erro que causa confusão espiritual e desestabiliza os ritmos sagrados da vida. Os ciclos agrícolas, os importantes feriados religiosos e até mesmo o sábado ficam desincronizados quando o calendário errado é usado. A controvérsia sobre o calendário foi uma das principais razões teológicas pelas quais o livro de Enoque não foi incluído no cânone ocidental. Para tornar Enoque um livro canônico, o calendário litúrgico estabelecido e todos os dias festivos, incluindo o cálculo da Páscoa, teriam que ser completamente e radicalmente alterados. O sacerdócio estabelecido do século IV, que já havia construído suas práticas em torno de um modelo lunisolar, teria tido muita dificuldade com esse problema, tanto do ponto de vista administrativo quanto teológico. O livro astronômico descreve o calendário etíope como um dos poucos no mundo que se mantém muito próximo do ano solar. As pessoas consideram o mês extra, Pagumi, um período sagrado para oração e reflexão espiritual, pois marca o fim do ciclo anual. Na tradição etíope, esse calendário é mais do que uma simples forma de marcar os dias. Trata-se de uma profunda prática espiritual. No livro astronômico, explica-se que o Sol, a Lua e as estrelas não se movem sem motivo. Foram postos em movimento por Deus e devem ser acompanhados com atenção para que as pessoas permaneçam em conformidade com a sua vontade. Esta parte interessante do livro mostra a Enoque que as estrelas, o Sol e a Lua não são apenas objetos cósmicos inanimados flutuando pelo espaço. Eles são ativamente controlados e guiados por seres angelicais que garantem que sigam seus caminhos divinamente designados à risca. Cada estrela no céu tem um anjo encarregado, e essas legiões de anjos garantem que tudo no céu seja exatamente como Deus planejou. Essa ideia de um universo espiritualmente controlado não se encontra apenas no livro de Enoque. Uma ideia muito semelhante pode ser encontrada na Bíblia canônica, especialmente no antigo livro de Jó. Deus pergunta a Jó: podes atar as correntes das Pleiades? Podes desatar o cinto de Órion? Podes fazer sair as constelações em suas estações?
ou conduzir a ursa maior com seus filhotes? Conheces as leis dos céus? Jó 38, 32 a 33. As estrelas são apresentadas como partes importantes de um vasto sistema espiritual, tanto no livro de Jó quanto no livro astronômico de Enoque. Esses corpos celestes não estão simplesmente circulando sem rumo. Eles fazem parte de uma estrutura divina que é vigiada por anjos, os quais garantem que a ordem do universo sempre demonstre o quão poderoso e majestoso Deus é. O livro astronômico afirma que os movimentos precisos e previsíveis dos corpos celestes demonstram a perfeita harmonia nos céus e que a lei de Deus rege a ordem do universo. O Sol, a Lua e as estrelas cumprem a ordem divina, e seus movimentos suaves e belos louvam a Deus constantemente. O Salmo 19, versículos 1 a 4, repete belamente essa poderosa ideia. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia transmite a mensagem a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. A sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Neste salmo, os céus são vistos como um meio pelo qual Deus se revela. Os movimentos dos planetas e das estrelas são mais do que meros eventos físicos. São mensagens espirituais que demonstram a perfeição com que Deus projetou e ordenou o mundo. No livro astronômico, Enoque aprende que os movimentos desses corpos celestes revelam uma lei espiritual de forma clara e visível. Essa ordem perfeita no céu serve para nos lembrar constantemente que tudo na criação de Deus funciona de acordo com um plano detalhado que controla não apenas as estrelas, mas também nossas vidas espirituais aqui na Terra. Clique no botão curtir e compartilhe sua opinião sobre se você acredita que a glória de Deus ainda é visível no céu hoje. Será que deveríamos aprender mais sobre como os planetas e as estrelas podem fazer parte da mensagem de Deus para as pessoas? O livro astronômico também contém sérios alertas sobre o que acontece quando essa delicada ordem cósmica é perturbada. Em suas visões, Enoque disse que se o Sol, a Lua e as estrelas parassem de se mover em sincronia, seria um sinal claro e assustador de caos espiritual no mundo. Seja o que for que os anjos caídos tenham feito no princípio, isso causou um estado de caos tanto espiritual quanto cósmico. Enoque aprende que essa perturbação cósmica está direta e inextricavelmente ligada às suas ações. Na Bíblia também encontramos a ideia de que o pecado, tanto de pessoas quanto de anjos, pode ter um efeito físico sobre os céus. O profeta Isaías diz que os pecados das pessoas fazem a terra e os céus tremerem e se abalarem. A terra está despedaçada, a terra está fendida, a terra está violentamente abalada. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes celestiais e os reis da terra. Essa mensagem é clara tanto na profecia de Isaías quanto nas visões do livro astronômico. Quando as pessoas se afastam de Deus, todo o universo é desestabilizado por sua ordem divina. O movimento desses corpos celestes não é apenas um evento natural. É visto como um profundo sinal espiritual de que o mundo se voltou contra o seu Criador e deixou de obedecê-lo. Na quarta parte, chamada Livro das Visões Oníricas, Enoque apresenta uma série de sonhos proféticos repletos de significado profundo, que revelam toda a história do mundo, incluindo o passado, o presente e o futuro. Essas visões tratam principalmente do que acontecerá com a nação de Israel e quando o reino messiânico virá governar. Cada nova visão mostra uma parte diferente do plano de Deus para a humanidade e como os justos triunfarão no final. Os sonhos são repletos de símbolos profundos e alegorias complexas.
Aqueles que estudam a Bíblia costumam chamar essa parte do livro de Enoque de Apocalipse animal, porque utiliza diferentes animais para representar diferentes nações, povos e até mesmo forças espirituais. Esses sonhos nos ensinam sobre a história do universo, desde o princípio dos tempos até o fim do mundo. Mas esses não são sonhos quaisquer. São revelações divinas que revelam verdades ocultas sobre a eterna batalha entre o bem e o mal, o papel único e central de Israel no plano de Deus e a gloriosa vinda de um reino messiânico que finalmente trará justiça perfeita à terra. Em um dos sonhos mais vívidos e dramáticos do livro das visões oníricas, Enoque vislumbra a história do mundo, na qual diferentes animais representam diferentes países e grupos de pessoas. O povo de Israel é representado por ovelhas nessa alegoria, enquanto as nações que cercam e ferem Israel são representadas por lobos, leões, ursos e outros animais selvagens e perigosos. Devido a todos os símbolos e significados utilizados, essa parte é chamada de Apocalipse animal. A visão começa com a criação de Adão, representado por um touro branco, e prossegue mostrando a história da humanidade através da ascensão e queda de diferentes impérios e nações. No sonho, Israel, representado por um rebanho de ovelhas, é constantemente e cruelmente perseguido por outros países, representados por animais selvagens. As feras simbolizam os inimigos históricos de Israel, como os egípcios, assírios e babilônios. Elas são mostradas dilacerando o rebanho, tentando repetidamente dispersar e matar o povo escolhido de Deus. Contudo, o Apocalipse animal não é apenas uma triste história do sofrimento de Israel. É também uma profecia repleta de esperança. Enoque vê a vinda do Messias, mesmo após séculos de perseguição incessante. Em seus sonhos, o Messias é frequentemente retratado como um grande touro branco ou um cordeiro com chifres. Essa poderosa figura messiânica intervirá para salvar as ovelhas perdidas e feridas e estabelecerá um reino de paz eterno, um novo mundo onde pessoas boas governarão e a verdadeira justiça finalmente retornará. No Antigo Testamento, especialmente em livros como Isaías e Jeremias, encontramos fortes ecos dessa poderosa visão do Messias e da restauração final e gloriosa de Israel. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão e o novilho juntos, e uma criança os guiará, segundo a profecia de Isaías, que espelha perfeitamente a visão de Enoque de um mundo restaurado, onde até mesmo as feras mais ferozes viverão em perfeita harmonia com as ovelhas. Uma ideia central que permeia tanto os sonhos de Enoque quanto os escritos proféticos da Bíblia é que o Messias trará paz divina a um mundo violento e caótico. Um dos aspectos mais interessantes do livro das visões oníricas é a forma cuidadosa como narra a história de Israel, desde os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó até o fim. Nesses sonhos proféticos, Enoque vê como as ovelhas de Israel serão dispersas pela face da terra, mas também vislumbra a maravilhosa promessa de que serão reunidas e plenamente restauradas nos últimos dias, incluindo eventos históricos importantes como o cativeiro babilônico. As visões mostram o exílio de Israel como um prelúdio para um tempo de profunda reconciliação e redenção divina no futuro. Essa promessa de restauração final soa muito semelhante ao que Ezequiel disse sobre um tempo futuro em que Israel será reunido dentre todas as outras nações. Reunirei o povo de Israel dentre as nações para onde foram dispersos, e serei santificado por meio deles perante as nações. Então habitarão na sua própria terra, que dei ao meu servo Jacó. Ezequiel 28, 26.
Enoque viu que essa grande restauração aconteceria pouco antes da vinda do reino messiânico, quando os justos assumiriam o controle do mundo. As ovelhas, que representam Israel, finalmente seriam libertadas de seus captores, e a justiça perfeita de Deus governaria o mundo inteiro. Esse grupo de pessoas boas é conhecido por Enoque como os eleitos ou os escolhidos. Essa palavra é muito usada no Novo Testamento. Enoque afirma que os eleitos não são apenas uma raça, são também uma comunidade espiritual de luz e verdade que se opõe aos vigilantes e à corrupção de seus seguidores. Um paralelo teológico direto com a teologia da Nova Jerusalém, encontrada no livro do Apocalipse, é a esperança escatológica prometida por Enoque de que os eleitos herdarão uma terra totalmente restaurada, onde os reinos físico e espiritual estarão unidos. Enoque vê que o mundo primeiro precisa passar por um tempo de grande tribulação, caracterizado por inúmeras guerras, desastres naturais e a ascensão de líderes ímpios que se opõem ativamente ao povo de Deus, antes que esse tempo de paz possa ser estabelecido. Ao final deste último período de tribulação, no dia do juízo final, os bons serão finalmente separados dos maus, e o Messias iniciará o seu reinado eterno e glorioso. O livro das visões oníricas não trata apenas da história de Israel. Ele também oferece uma visão surpreendentemente clara do fim do mundo. Enoque tem um sonho que lhe revela que Deus julgará tanto os homens quanto os anjos caídos no fim dos tempos. Os bons receberão a vida eterna como recompensa, enquanto os maus serão lançados no abismo, um lugar de punição e tormento perpétuo. No livro do Apocalipse, o apóstolo João viu os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados de acordo com suas obras, que estavam escritas nos livros. Apocalipse 20:12. Essa ideia do julgamento final é um reflexo direto dessa visão. Tanto no livro do Apocalipse, quanto nos sonhos de Enoque, o julgamento final é apresentado como um clímax, onde os bons ascenderão ao céu, e os maus serão punidos para sempre. Essa visão se assemelha muito à descrição do lago de fogo em Apocalipse 20:15, onde os ímpios passarão a eternidade, e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A visão do inferno de Enoque é uma imagem assustadora e sombria do que acontecerá quando as pessoas pecarem e desobedecerem a Deus. Ele envia um forte aviso de que aqueles que escolherem o caminho do mal serão enviados a esse lugar de tormento eterno, onde jamais poderão ver a Deus novamente. Na última parte de seu livro, chamada Epístola de Enoque, Enoque dirige uma série de advertências severas e apaixonadas diretamente àqueles que são maus. Para ele, é crucial que se afastem de seus pecados e se voltem para Deus imediatamente, antes que seja tarde demais. Enoque deixa claro que o julgamento de Deus é final e irrevogável. Aqueles que persistirem no pecado enfrentarão a ira plena e completa de Deus no dia do juízo. Esse forte chamado ao arrependimento é muito semelhante aos ensinamentos dos profetas no Antigo Testamento e aos ensinamentos de Jesus no cerne do Novo Testamento. Jesus faz uma advertência clara em Lucas 13:3. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. De maneira similar, Enoque exorta os ímpios a se afastarem de seus maus caminhos, ou serão punidos. Suas descrições dos terríveis efeitos do pecado são muito perturbadoras. Ele pinta um quadro muito nítido da dor e do sofrimento que aguardam todos aqueles que desobedecem aos mandamentos de Deus. Uma poderosa e sóbria lembrança de que a justiça de Deus
não deve ser encarada levianamente, encontra-se nesta última parte da Epístola de Enoque. Este mundo pode parecer bom aos ímpios por um tempo, mas o seu fim será a danação eterna se não mudarem de ideia. Uma análise mais aprofundada e detalhada do papel dos anjos na execução do julgamento de Deus pode ser encontrada na Epístola de Enoque. Os anjos sempre foram uma parte importante do livro de Enoque. Eles ajudaram Enoque a compreender suas visões e revelaram segredos divinos. Mas nesta última parte, eles desempenham o papel de agentes da justiça divina. Anjos santos como Miguel, Gabriel e Rafael são instruídos a prender os maus e lançá-los no abismo de fogo. Além disso, eles são os guardiões dos bons, assegurando que recebam sua recompensa eterna e sejam conduzidos em segurança para o novo mundo. Na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, os anjos são frequentemente mostrados executando os julgamentos de Deus sobre a terra pecadora. Por exemplo, Apocalipse 14, 17 a 19 diz: Outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. O anjo lançou a sua foice sobre a terra, colheu as suas uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Ao lermos juntos as 5 partes do livro de Enoque, uma coisa ficou muito clara. Esses livros antigos e sagrados contêm significados profundos sobre a eterna batalha entre o bem e o mal, o destino das pessoas e o vasto mundo espiritual que nos cerca, mas que não podemos ver. Da triste morte dos vigilantes e da assustadora ascensão dos nefilins, as belas visões finais do céu, do inferno e da nova criação, o livro de Enoque conta uma história profética completa que aborda muitos dos mesmos temas importantes para a profecia bíblica. Mas o que isso significa para nós hoje? Será que as antigas visões de Enoque ainda têm uma conexão profunda e urgente com a nossa compreensão dos últimos tempos? Vamos agora refletir sobre as lições e os insights proféticos mais importantes que aprendemos ao longo desta longa série. Há um tema constante de julgamento divino que permeia todo o livro de Enoque. Entre o livro dos vigilantes e a última epístola de Enoque, existem muitas passagens que falam sobre como em breve haverá um dia de acerto de contas, quando Deus finalmente separará os bons dos maus, os anjos caídos, seus filhos, os nefilins e todas as pessoas que pecaram contra Deus serão punidos para sempre. Os justos, por outro lado, herdarão a vida eterna em um novo mundo perfeito. Especialmente em livros como Daniel e Apocalipse, essa forte visão de julgamento se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia diz que acontecerá. No livro de Apocalipse, vemos uma imagem quase idêntica do julgamento final, onde o grande trono branco de Deus é estabelecido e os livros do julgamento são abertos. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme estava escrito nos livros. Esse julgamento não se aplica apenas às pessoas, como diz o livro de Enoque. Isso também se aplica aos anjos caídos, que serão lançados no abismo do fogo eterno. A mensagem é muito clara. Todos serão punidos por seus pecados e, no fim, Deus fará o que é justo para todos. Mas esse veredicto não é a palavra final. O Messias, que trará a restauração completa de todas as coisas, é prometido tanto por Enoque quanto pelo Novo Testamento. Em suas visões, Enoque viu o Filho do Homem sentado em um trono. Ele voltará para estabelecer um reino eterno de paz, justiça e retidão. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência.
O arcanjo Miguel dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam, elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida com força e clareza. Neste momento, o arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do Arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu aceito para acolher mais luz divina em sua jornada.